Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Este vídeo é exclusivo aqui para o YouTube, ok? Gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu, a se inscrever no meu canal, ativar essa janelinha aqui. É só deixar o seu like, ativar o sininho, você vai estar me ajudando e muito. Vídeo exclusivo aqui para o YouTube. Lá no Kawaii também tem vídeos rápidos, curtos lá. E você, meu convidado, está comigo. Quero contar uma novidade para vocês. Sexta-feira, às 21 horas, estaremos com uma live ao vivo. Eu e meus amigos corintianos estaremos debatendo os assuntos relacionados ao Corinthians. E você é o meu convidado para estarmos aqui juntos, né? Nesta live maravilhosa que toda sexta-feira estaremos fazendo. E se der certo e pegar bem mesmo essa live, estaremos fazendo o pré-jogo do Corinthians, o pós-jogo, tudo isso. Queremos passar para vocês as melhores informações do nosso tão amado Corinthians, ok? Fica aqui o convite desde já, sexta-feira agora, às 21 horas, ao vivo no YouTube, aqui no YouTube, ok? É isso aí. Eu tenho uma lista aqui de jogadores que tem contrato se encerrando este ano. Eu vou passar essa relação de jogadores para você e eu gostaria que você me ajudasse aqui com quem você renovaria e quem você não renovaria o contrato para 2024. A lista é grande, viu? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jogadores que se encerram o contrato este ano. Deve renovar ou não? Eu quero começar essa lista de jogadores falando para vocês do Renato Augusto. O primeiro jogador tem 35 anos, ele termina o contrato dele em dezembro. O que você faria se você fosse o presidente do Corinthians? Quando vencer o contrato dele, já não vai ser mais o Duílio, né? Já teremos um outro presidente eleito. E tomara que não seja essa chapa Renovação e Transparência. Temos que pegar no pé dessa chapa e não deixar ela seguir adiante. Nós não temos o direito a votos, né? Mas tomara que essa chapa não ganhe e fazer pressão em cima deles contra essa chapa. Porque se o Corinthians anda na draga que anda ultimamente, é graças a essa chapa Renovação e Transparência, que está há 15 anos no poder e só afundou o Corinthians, né? Tem nada de bom no Corinthians desde que essa chapa assumiu o poder no Corinthians, né? Bom, vamos lá. Renato Augusto, você renovaria o contrato dele ou não? Eu vou dar o meu voto para sim. Eu renovaria o contrato do Renato Augusto para 2024. Tá? É craque de bola, joga muita bola. Ele tem que ser preservado para jogos mais importantes, mais decisivos, mais jogos assim dentro da arena, deixar os jogos para fora. Tem o Matias Rojas, que daqui a pouco está em forma e vai para o jogo. Contrata mais um meio-campista bom para poder ajudar e deixa o Renato Augusto fazer os jogos todos na arena, né? E os mais importantes, ele pode sair um ou outro para jogar fora também. Mas renovaria sim, para mais um ano, o contrato do Renato Augusto. Segundo jogador, Bruno Mendes. O Corinthians havia feito uma proposta ao Bruno Mendes em abril deste ano, né? Em abril deste ano, o Corinthians chamou o representante do Bruno, fez uma proposta para eles e até agora não obteve resposta. Se não obteve resposta, eu acredito que o Bruno Mendes não queira permanecer em 2024 no Corinthians. Ou vai lá para o Sul, para o Internacional. O Flamengo parece que havia feito uma proposta, não sei se ele vai para o Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, né? Tem dinheiro a rodo, ele pode ir para lá. Não vai ter a fama que ele tem no Corinthians, né? Qualquer time que ele sair daqui do Corinthians hoje e for para outro time, fama não vai ter. Isso é fato, isso é óbvio, tá escrito. Jogador que sai do Corinthians para ir jogar em rival some, desaparece, né? Tem um monte de jogador aí que é exemplo, né? Não vou ficar citando nome porque o vídeo não é para ficar falando sobre isso. Se eu fosse o presidente do Corinthians, eu chamaria o Bruno Mendes para ter uma conversa séria com ele e renovaria sim o contrato dele para no mínimo mais 2, 3 anos, porque ele é importante para o Corinthians. O terceiro jogador é o Fábio Santos, lateral esquerdo do Corinthians.
eu não renovaria e também não vai nem ser preciso falar não para ele, porque ele vai se aposentar, já está tudo certo, ele vai se aposentar no final do ano, ele tem 37 anos, não dá mais para jogar em bom nível, não estou falando nem em alto nível, estou falando um bom nível, não dá mais para o Fábio Santos jogar. O Corinthians tomou os 2 gols do Corinthians ontem, foi nas costas dele. O primeiro gol ele fez graça dentro da área, foi querer tirar a bola, não era nem chaleira, ele esticou o pé para trás, a bola passou pertinho dele, só fez lambança no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, né? E o segundo gol, um jogador aleijado com cãibras, conseguiu fazer um lançamento nas costas dele e o cara cruzou e o Gil ficou a ver navios e fizeram o gol de empate, né? Ou seja, Fábio Santos não renovaria. O outro jogador que acabei de dizer agora, Gil, também não renovaria. O Gil está com 36 anos, não renovaria o contrato do Gil. Portanto, final de ano para o Gil e Fábio Santos. Obrigado pelos serviços prestados, foram muito bons, vocês têm um nome gravado na história do Corinthians, mas acabou o ciclo de vocês aqui. Obrigado. Vão com Deus e até a próxima, né? O Fagner, ele tem contrato até 2024, o final de 2024. Portanto, ele vai ficar no Corinthians em 2024. Mas, se eu sou o presidente do Corinthians, já começaria a botar a barba de molho e já procurar um substituto para o Fagner, assim como para o Fábio Santos. O Corinthians teve essa janela aberta, poderia ter contratado no mínimo um lateral esquerdo, não contratou, nós vamos com esses 2 dragas até o final do ano, Fábio Santos e Matheus Bidu, que juntar os 2 não dá 1, e é com esses jogadores que nós vamos ter que ir até o final do ano, né? Então o Fagner tem contrato até 2024, vai ficar no Corinthians, mas já precisa pensar em buscar um substituto para ele, ou da base, né? Ou então trazer de fora. O Gustavo Mosquito, né? Eu renovaria o contrato dele, sim. Ele termina o contrato dele no final do ano, ele deve estar já pronto para jogar na partida de volta da Copa do Brasil contra o São Paulo, dia 16, deve estar no banco de reservas e poderá entrar a qualquer momento para jogar e ajudar o Corinthians. Mas, assim, no decorrer dos jogos, ele vai poder ajudar tanto a equipe B do Corinthians, que está disputando a Sul-Americana. Se o Corinthians passar amanhã pelo clube argentino, ele vai ter oportunidades nesse time, né? Com certeza. Então eu renovaria sim o contrato do Mosquito, porque ele, quando sofreu a lesão no joelho, ele sofreu e estava muito bem no Corinthians, né? Uma pena, né? O Mosquito. Juliano. Eu vou ser bem sincero, esse é o único jogador que me deixa um ponto de interrogação na cabeça, o Juliano, né? Renova, não renova, renova, não renova, renova, não renova, renova. Eu renovaria o contrato do Juliano, porque ele chegou com status de jogador de alto nível, estreou contra o Santos em alto nível, lá na Vila Belmiro, e depois, com o passar do tempo, ele foi caindo. Mas o Vanderlei Luxemburgo está recuperando vários jogadores no Corinthians. Esse trabalho que o Vanderlei Luxemburgo está fazendo no Corinthians, com vários jogadores, mandando alguns embora, segurando alguns, dando novas oportunidades para outros, esse trabalho que o Vanderlei Luxemburgo está fazendo, nós temos que aplaudir. Agradecer ao que o Luxemburgo está fazendo no Corinthians. Ele deu nova cara para o Corinthians, ele deu novo alento ao Corinthians. Hoje o Corinthians é um time organizado. Quando ele chegou, o time era uma bagunça, uma zona que era o Corinthians. E ele botou a casa em ordem, arrumou a casa, subiu a garotada que ele viu talento, tirou alguns medalhões do time, né? Ou seja, arrumou, organizou o Corinthians, né? Então, diante disso tudo, eu renovaria o do Juliano, porque eu tenho certeza que o Luxemburgo vai achar uma posição para o Juliano nessa equipe. Ele está com 33 anos, renovaria por mais um só. Nada de fazer contrato de 3, 4 anos não, porque também aí não dá, né? 33 anos, mais um ano ficaria com ele sim. Até porque depois vai sair procurando meio de campo por aí, não vai achar tão fácil não. E com o Luxemburgo, ele já deve estar preparando a casa assim para colocar o Juliano. O Paulinho está lesionado,
contrato dele se encerra também no final do ano, vai ter que renovar com o Paulinho, no mínimo até quando ele se recuperar da lesão. Depois senta, conversa e vê o que vai fazer com ele. Depois que ele estiver apto, estiver bom, não seguem adiante. Para o contrato ali, encerra o contrato dele, até ele se recuperar, mas não renovaria depois que ele se recuperar. Já está com 35 anos, não vai dar mais nada no futebol. Pelo menos no Corinthians, né? Cantillo não renovaria e ele também não faz parte mais dos jogadores, dos relacionados do Vanderlei Luxemburgo já faz tempo. Portanto, não renovaria o contrato do Cantillo no final do ano e ele também quer sair, quer ir embora, né? Não renovaria. O Michael, o Vanderlei, como eu falei do Juliano, o Vanderlei Luxemburgo está recuperando o Michael. Nas duas últimas partidas tem jogado bem, mostrou vontade, mostrou disposição, fez gols, ou seja, ele está recuperando o Michael. Agora vai depender do time, eu acho que é o Zenit lá da Rússia, se vai querer deixar ele mais um pouco aqui ou se vai levar ele de volta. Se levar de volta, vai com Deus e vida que segue, né? Mas se tivesse oportunidade, renovaria sim um contrato dele, tentaria uns 2 aninhos ali e pronto, né? E para finalizar essa lista de jogadores, o Juan de Oliveira, jogador que todos nós sabemos, teve uma série de lesões, ficou 3 anos afastado, garoto ainda, com lesão séria no joelho, tem jogado e tem entrado, o Vanderlei Luxemburgo está dando moral para ele é titular hoje da equipe do Vanderlei, e ele assim, demonstra vontade, tem jogo que ele joga bem, tem jogo que vai mal, tem jogo que vai bem, ou seja, ele ainda está se reencontrando no futebol. Acredito que ele pode ter lenha para queimar no Corinthians, sim, né? Tudo vai depender dele, de mais ninguém. O Luxemburgo está dando a oportunidade para ele. O Corinthians segurou ele quando precisava, né? Segurar. Agora depende dele. Renovaria, sim, mas para isso ele tem contrato com uma equipe lá de Santa Catarina, o Metropolitano. Segundo que eu apurei, se o Corinthians quiser ficar com ele, tem que comprar 60% do passe dele. Até o final do ano tem que comprar 60%, que está avaliado, acho que se eu não me engano, R$1,5 milhão, né? Tem que comprar 60% se quiser ficar com ele. Então, ele vai seguir assim sendo observado até o final do ano, e no final do ano o Luxemburgo disse que quer continuar com ele ou não, né? A declaração do Duílio diante disso tudo, como que ele está vendo essas renovações do Corinthians, ele disse claramente esses dias atrás: não sentei com nenhum jogador, nem com Renato Augusto, nem com ninguém para renovar ou não o contrato deles, né? O Corinthians está tendo uma série de jogos importantes, então estão todos focados nos jogos, né? Então ele vai sentar na hora certa e ver o que vai fazer, renovando ou não o contrato desses jogadores. Tudo na sua hora, né? Isso é o que diz o Duílio. Eu quero ver para crer, porque nessa diretoria eu não acredito em nada, né? Para finalizar esse vídeo, o Corinthians segue se preparando para o jogo de amanhã contra o Newell's Old Boys, lá na Argentina. Corinthians joga pelo empate, vai sofrer uma pressão medonha lá, né? Mas assim, eu vou ser bem sincero para vocês, eu colocaria uma equipe bem mista, não totalmente reserva, mas colocaria uma equipe mista para jogar lá, para tirar o peso dos jogadores do Corinthians e deixar a garotada jogar livre, leve e solto. Empatando lá, nós já estamos classificados, vamos para quartas de final. Na quartas de final, pelo que eu vi, o confronto é Goiás e outro time, eu não lembro que time que é. Só sei que não é difícil, dá para passar também e já vai para uma semi, né? O mais importante é passar amanhã pelo Newell's Old Boys, tá certo? Segue a preparação, amanhã ao vivo, Corinthians e Newell's Old Boys da Argentina. O jogo será transmitido às 21h30 pelo SBT. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Não deixa de clicar e deixar o seu like aqui no meu canal, não, tá? Isso é muito importante para mim, me ajuda bastante. Se você puder compartilhar esse vídeo com os amigos, pedir aos amigos para que me sigam aqui na plataforma, eu agradeço de coração mesmo a cada um de vocês, ok? É isso aí. Não se esqueça, sexta-feira, 21 horas, live ao vivo aqui no YouTube.
tudo do Corinthians para falar para vocês. Tamo junto, rapaziada. Uma ótima noite a todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Vai, Corinthians!